Inimigos tentam intimidar o líder. 6:1. Tendo ouvido Sambalat, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos, que eu tinha edificado as muralhas e que nelas não havia nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse instalado os portais de seus devidos lugares. Sambalat e Gesem mandaram-me o seguinte convite: vem, vamos encontrar-nos em uma das aldeias ou planície de Ono. Eles, entretanto, estavam tramando em fazer-me algum mal. Versículo 3. Por essa razão, enviei mensageiros com esta explicação: estou executando um grande projeto e não posso descer agora. Afinal, por que eu deveria parar as minhas obrigações e deixar a obra para encontrar convosco? Versículo 4. E eles me enviaram esse convite 4 vezes, e todas as vezes dei a mesma resposta. Versículo 5. Pela quinta vez, Sambalat enviou o seu homem de confiança com uma carta aberta na mão. Versículo 6. E nessa missiva estava escrito: comenta-se entre as nações de Gesem, é testemunha que tu e os judeus planejais uma rebelião. Por isso está reconstruindo os muros. Dizem também que deseja tornar-se rei deles. Versículo 7. E que também, portanto, nomeaste profetas em Jerusalém para proclamarem a teu respeito a seguinte mensagem: há um rei em Judá. Essas notícias inquietantes chegaram aos ouvidos do rei. Por isso é bom que venha depressa e esclareçamos o assunto. Versículo 8. E então mandei dizer: de tudo que dizes, nada corresponde à realidade. Tu, o teu próprio coração, que o inventas. Versículo 9. Porquanto todos eles procuraram atemorizar, nos ameaçando, as suas mãos largaram a obra, e não efetuará mais trabalho algum. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Glória. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento de oração, ó Deus, eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor possa falar com a Tua igreja, meu Deus. Que não seja eu, ó Pai, mas que seja o Senhor, ó Pai, falando com a Tua igreja. Que o Senhor possa abençoar, que essa palavra possa edificar, meu Deus, corações aqui nessa noite, ó Pai. Pois estamos numa campanha quebra das maldições, ó Pai. E que nessa noite, ó Deus, o Senhor possa ser a luz, o Senhor possa nos iluminar, ó Deus. Porque, meu Deus, eu não sou nada, mas o Senhor é grande, meu Deus. Aleluia, Senhor. E é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Nós acabamos de ler aqui o livro de Neemias, aonde a palavra tem alguma coisa a ver com maldição. Não muito, mas tem. Vocês vão entender no decorrer da mensagem. Diz a Bíblia, irmãos, que quando eles ali estavam em Israel, ele passou por um tempo de escravidão, né? Foi escravizado pelo povo do Egito, depois foi liberto. E a missão do povo judeu, irmãos, era muito simples: era adorar o Senhor sobre qualquer outra coisa. E toda vez que o povo judeu desobedecia e adorava outros deuses, Deus ele se irava com o povo judeu, e ali ele fez algumas promessas ruins para esse povo. Infelizmente ou felizmente, essas promessas foram cumpridas. Aonde ali, quando o povo de Israel foi escravizado ali na época do rei Nabucodonosor, o profeta Jeremias, Israel ficou em ruínas, muros foram derrubados, pessoas foram escravizadas, Israel ficou totalmente destruído. Mas não foi falta de avisos. Às vezes as pessoas falam, às vezes Deus usa profetas, e pessoas às vezes não dão ouvidos. Quando pensa que não, vem as consequências. Mas ali tinha alguém que era o servo do Senhor, que era temente a Deus, que era Neemias. Quem era
Neemias, irmãos? Nada mais, nada menos que ele era um copeiro do rei naquele tempo. E ali, por ser copeiro, ele tinha uma certa intimidade, pois ele experimentava tudo que o rei iria comer. Era como se fosse aquele degustador, né? Você sabe que hoje, nos dias de hoje, quando tem um chefe de estado em algum outro país, alguém sempre experimenta a comida primeiro. Se a comida for ruim, aquele cara que experimentou já morre logo, né? Neemias era esse cara. Ele experimentava tudo. E graças a Deus, Deus sempre deu misericórdia, Deus sempre abençoou. E Neemias, quando ele teve notícia que o povo judeu, o povo de Jerusalém, estava arrasado, estava pobre, estava numa situação difícil, que o muro daquela cidade já estava derrubado, que ele não tinha mais condição de fazer nada, foi aí que o profeta Neemias ele tomou uma atitude. Ele começou a orar ao Senhor, ele começou a jejuar ao Senhor, e ele começou a planejar construir novamente esse muro lá em Jerusalém. Você imagina só, você tem um sonho impossível para o mundo, e para Deus nada é impossível. Mas você sabe que se você contar esse sonho para alguém pode falar, mas para você está pensando nisso? Talvez um de nós aqui tenha um sonho de ter um avião, de ter um helicóptero. Oh, glória! Mas para nós é impossível. Quantos milhões que não custa um helicóptero? Glória! Quantos milhões que não custa um avião? Ah, eu quero montar uma rede de supermercado. E tem que pensar grande, irmão. Deus é o dono da prata e do ouro. É simples, irmãos. E se você colocar no seu coração e orar ao Senhor, Ele vai conceder o desejo do seu coração. Glória, glória, glória. Só que isso, irmãos, tem que ter planejamento. E Neemias, ele fez o planejamento. Qual foi o primeiro planejamento de Neemias? A oração e jejum. E como ele já tinha uma certa intimidade com o rei, olha para você ver que coisa interessante. Ele chegou um certo dia para servir, triste, desanimado, porque ele estava orando, mas ele não via nada acontecendo. Ele também não tinha coragem de chegar para o rei, para poder perguntar, para poder pedir o rei para fazer. O rei perguntou para ele: Neemias, o que aconteceu? Por que você está dessa forma? Por que está acontecendo com você? Você não está muito bem hoje? Aí, o que Neemias fez? Opa, ora a Deus aqui em espírito rapidinho, depois eu vou falar para ele, porque eu estou planejando. E nós aprendemos com isso, irmãos, que qualquer decisão, qualquer atitude que nós vamos tomar, talvez você não tenha tempo de ajoelhar ao Senhor, mas você pode orar em espírito. Glória a Deus. Você pode consultar o Senhor, e Deus ele concede o desejo do seu coração do mesmo jeito. Não é só uma oração de joelhos que Deus responde, não é só uma oração em pé, não tem um ritual certo, irmãos. Deus fala para você orar. Lógico que nós temos que ter referência a Ele. Se você orar de joelhos, se você orar em pé, mas Ele vai responder a sua oração. Glória a Deus. E aí o que Neemias fez? Ele orou ao Senhor. E aí ele falou: vou contar do rei que eu quero. Ó rei, o negócio é o seguinte: eu estou a fim de reconstruir aquele muro lá em Jerusalém. Eu sei que é difícil, mas é o desejo que eu tenho no meu coração. E ele achando que o rei ia dar uma resposta negativa para ele, ele falou: o que você precisa? Aí ele falou: eu preciso de uma carta para me passar no reino tal, preciso disso, disso e disso. Inclusive eu lembro que a mensagem precisava de passar até por uma pessoa com o nome de Asaf, né? Coincidentemente o nome do meu filho, mais novo, e aonde Asaf também tinha que dar autorização para que Neemias passasse. Você sabe o que o rei fez, irmãos? Ele liberou tudo que ele pediu e ainda mandou oficiais acompanhar Neemias para poder reconstruir esse muro, irmãos. Olha o que Deus faz na vida de quem ora, irmãos. Glória. E aí, o que acontece?
em Jerusalém. E aí, como a gente já falou em outras pregações, vamos falar novamente de hoje. Ele não contou para ninguém o que ele foi fazer lá. Chegou, viu ali os muros, tudo derrubado. Você imagina só você chegar ali e falar assim, ó, vou comprar aquela casa ali. Você chega a casa toda derrubada, toda ruim. E você tinha uma história, às vezes ali sua avó já morou naquela casa, sua tia já morou. E Neemias lembrava daquele muro quando ele estava erguido ainda. E aquilo ali ele se entristeceu, mas ele colocou o seu sonho em primeiro lugar, porque ele já tinha orado, Deus já tinha dado a vitória. E aí Neemias começou a fazer o que, irmãos? Ele começou a planejar. E voltando aqui, o nome do rei era Artaxerxes. Nome diferente, né? O rei era Artaxerxes. E aí, meus irmãos, quando Neemias, no capítulo 2, versículo 12, se tiver com a Bíblia aberta aí, vamos lá ler rapidinho. Capítulo 2, versículo 12. Diz assim, ó, Neemias capítulo 2, versículo 12. Levantei-me durante a noite e saí com alguns dos meus amigos. Todavia, não compartilhei com ninguém o que Deus havia entusiasmado em meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele que eu montava. Ou seja, tem sonho que você tem, irmão, que alguém vai tentar te desencorajar. Você é doido, você vai fazer isso, você não vai dar certo não. Pessoas vão tentar fazer para você de tudo, para você não conseguir realizar o que você deseja. E é isso que Neemias teve essa vigilância. Porque talvez se ele compartilhasse com as pessoas erradas essa vontade que ele tinha, ele não iria realizar o seu sonho. Talvez você tenha vontade de ser promovido de cargo na empresa que você trabalha. E às vezes você comenta para uma pessoa que também tem a mesma vontade, mas ela não tem a vontade porque ela quer, mas porque ela tem inveja de que você se destaque nas suas funções. E aí, se você fizer de forma errada, você pode colocar tudo a perder. E Neemias ele sabia disso, porque ele tinha muitos amigos, mas ele também tinha muitos inimigos. Então Neemias ali, depois que ele certificou de tudo que tinha acontecido, o que Neemias fez? Reuniu o povo de Jerusalém, explicou para as pessoas certas o que ele queria fazer. E aí aquelas pessoas colocaram no ar, começaram a viver o sonho de Neemias. Um construiu o muro, outro construiu o portal, o outro reformava alguma coisa. Está aqui no livro de Neemias. Vocês vão ver que coisa linda que estava acontecendo ali, e aquela cidade sendo fortificada novamente. Se você for assistir alguma série antiga, algum filme antigo, até mesmo na história, você vai ver que todas as cidades elas tinham um muro grande, tinha os sentinelas, né? Tinha os arqueiros que ficavam, não tinha revólver naquela época, né? Não eram as pessoas que ficavam de guarda ali. E aí eles queriam reerguer o muro de Jerusalém para que pudesse ser uma cidade fortificada e para que aquelas pessoas retornassem para Jerusalém. Sabe? Deus, aleluia. E precisou de brotar no coração de alguém. Aí eu começo a lembrar, irmãos, quando Deus usou a missionária para poder abrir esse ministério, na época que ela começou. Quantas pegadas ela levou? Quantas pessoas falaram que não tinha pastor na igreja, que não tinha pastora? Olha hoje, irmãos, como que está? Hoje nós temos aqui um povo de obreiros, de pessoas que acreditaram no sonho, que acreditaram no projeto. Porque essa obra aqui ela é do Senhor, irmão. Essa obra não é minha, essa obra não é dela, essa obra não é dos irmãos, ela é de Deus. E aonde Deus abre a porta, homem nenhum pode fechar, irmão.
pessoas ficaram felizes, outras pessoas ficaram infelizes com isso. Existia duas pessoas, um com o nome de Sanbalate e outro de Tobias, que na hora que eles ficaram sabendo o projeto de Neemias, o coração deles começou a ter uma ira, começou a ter inveja, começou a querer gerar dúvida nas pessoas. Será que esse muro vai ser construído? Será que não vai ser construído? Você vai seguir aquela pessoa? Mas ali as pessoas estavam trabalhando, estavam sendo cego e surdo, trabalhando, construindo. Foi aonde eles descobriram que tentaram armar uma emboscada para aquela turma toda que estava trabalhando. Naquela época não tinha 38, não tinha ponto 40, não tinha 765, mas tinha arco e flecha e tinha espada. Espada de verdade, irmãos. Foi aonde que Neemias, ele vigiou e falou para o pessoal: olha, nós vamos continuar construindo, só que é uma mão na espada e outra no tijolo. Qualquer coisa que acontecer aqui, vocês estão preparados. Só que eles também estavam em oração. Eles não queriam usar a espada, eles não queriam fazer nada, mas eles estavam a ponto de ser atacados, e aquela obra ela tinha que prosseguir. E hoje, irmãos, Jesus deixou o Consolador, deixou o Espírito Santo, deixou os anjos que lutam por nós aqui. Quando qualquer coisa acontece, às vezes pessoas querem travar um culto, querem travar o que está acontecendo, cai duro endemoniado, irmão. E eu falo isso que eu já vi. Eu não estou contando experiência com os irmãos que eu ouvi falar. E os irmãos têm presenciado aqui, a gente não filma, lógico. Mas quem vem em todos os cultos sabe o que acontece aqui. E por isso que todas as pessoas vêm para poder ver o que é, como é que funciona, né? Porque Deus ele opera, Deus ele age, Deus ele luta por mim, luta por você, e ele vai dar vitória para nós. Glória a Deus. Então, irmãos, quando eles começaram a reconstruir esse muro, Sanbalate, Tobias, eles tentaram de tudo para que as coisas não acontecessem, que não desse certo. Começaram a caluniar Neemias, falou que Neemias estava querendo fazer um muro para se aparecer, falou que Neemias queria reinar sobre Jerusalém para poder tirar a autoridade do rei que autorizou. E aquilo ali poderia ter feito Neemias parar de lutar. Mas Neemias ele sabia do propósito da promessa que Deus tinha feito para ele. Aleluia. Quantas vezes, irmãos, nós estamos no ministério que acontece calúnias contra nós? Você imagina só pastores, o que sofrem, irmãos, por estar trazendo a palavra de Deus. Eu ouvi uma história, eu estava lendo o meu esposo aqui, mas eu vou contar, de um pastor, de que uma mulher se apaixonou por esse pastor, e ela queria, porque queria ter esse pastor na vida dela. Como ela não conseguiu, ela inventou que teve um caso com ele. Esse pastor ele foi levado para o conselho e foi excluído da igreja, perdeu os filhos, perdeu o casamento, perdeu tudo por conta de uma calúnia, irmãos. O quanto que isso é sério. No direito penal brasileiro, o crime de calúnia é quase irrisório. Você paga uma cesta básica e está liberado. Mas o estrago que uma calúnia faz, irmãos, às vezes não tem cesta básica que paga. E aí, depois de muitos anos, algo incomodou essa irmã, essa moça, e aí ela foi no mesmo conselho, e o pastor foi excluído, e o pastor falou: não, isso não aconteceu, é mentira e tudo. E aí ela desmentiu, e aí o pastor estava na sua casa, quieto, certo, né, tranquilo, e aí chegou o grupo de pastores, restituiu o ministério dele. E aí só que ele falou o seguinte: falou para o grupo de pastores: antes de eu aceitar essa carteira de volta, vamos ali comigo no monte. Pegou, foi todo mundo para o monte,
e ele levou um travesseiro cheio de penas. Aí, irmãos, e segundo a história, ele pegou essas penas e soltou. Aí perguntou para os pastores: tem condição de vocês pegar pena por pena e colocar nesse travesseiro de novo? Os pastores: não. Pois é, foi o que vocês fizeram comigo. Vocês não acreditam na minha palavra. Hoje eu não tenho mais casamento, minha mulher está com outra pessoa, meus filhos não moram mais na minha casa, por conta de uma calúnia, irmãos. E isso é muito sério. Só que no nosso ministério a gente pode também passar por isso, infelizmente. É por isso que nós temos que vigiar, irmãos, em tudo que fazemos. Em tudo. Certa feita estava no outro ministério, me deram a oportunidade de dirigir jovens, o pessoal da igreja periférica. Cheguei nesse ensaio, só tinha 3 meninas, todas as 3 com um shortinho curtinho. Liguei para o pastor, falei: pastor, o senhor me deu aqui a oportunidade de dirigir os jovens, mas estou entregando o carro porque eu estou com alguns afazeres aí. Não expliquei o motivo, irmão, de fugir da aparência do Paulo. Porque se você não fugir, você já tem, como se diz, uma situação. Imagina se você não foge, irmão. Glória a Deus. E um outro detalhe que a nossa Bíblia deixa bem claro no livro de Gênesis, quando José estava ali no Egito, a mulher de José, a mulher do Potifar, queria ter relação com José. José vigiou, segurou a onda, mas também foi caluniado, também foi preso, foi injustiçado, irmãos. Só que ele não perdeu a fé, ele não perdeu a esperança, ele não perdeu a oportunidade de falar a verdade. Ele poderia ali ter desbandeado e falar: já falou de mim mesmo, agora que eu vou fazer mesmo. O que acontece, irmãos? Aleluia. A gente sabe o que acontece no dia de hoje, no dia a dia. Mas José me segurou. O que aconteceu com José? Virou governador do Egito. Glória a Deus. Você sabe, irmão, que o povo egípcio, eles odeiam o judeu. E José era judeu. Eles querem até apagar a história que já tiveram um governador judeu com eles. Mas tiveram. Está na história, está na Bíblia. Foi comprovado. E é isso que Deus faz, irmãos. Deus faz isso para exaltar os seus, para exaltar os teus servos. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, irmãos. Eu sei que é uma palavra dura falar disso aqui, falar de calúnia. Mas nós que estamos aqui no dia a dia do ministério, nós podemos sofrer com a situação. Nós não devemos julgar o próximo. Nós precisamos averiguar os fatos, ver realmente o que aconteceu. Porque senão, irmãos, a gente pode colocar uma alma para fora do ministério. Nós podemos colocar uma pessoa para nunca mais vir à igreja, porque teve uma situação que aconteceu e não foi averiguado. E quem está aqui falando, irmãos, pode prestar conta. Então, assim, irmãos, quanto mais é dado, mais será cobrado. E é por isso que eu, quando era para poder ter a unção do presbitério, eu sempre falava: meu Deus, eu tenho que estar na brecha, porque eu sei que o ministério é sério. Você sendo sério, ele já tem essas situações. Imagina se não for, irmãos. Glória a Deus. Mas voltando, o irmão Elias, ele foi desprezado, foi ameaçado, teve confusão, teve proposta enganosa, como nós lemos aqui no capítulo 6. O que aconteceu com Elias? Chegaram Sanbalate e Tobias e contrataram os falsos profetas para poder falar para ele desistir, para poder levar ele para um outro lugar, para poder matar ele. Só que o que Elias fez, irmãos? Está aqui no versículo, no capítulo 6. Ele falou assim: estou executando um grande projeto e não posso descer agora. O que eu aprendo com isso, irmãos? Todo dia o pecado vem e te chama. Todo dia uma proposta vem e te chama. Todo dia vem uma tentação e te chama.
você tem que responder, irmãos? Vamos lá, ó. Capítulo 3. Estou executando um grande projeto e não posso descer agora. Vamos repetir isso aqui, irmãos? Ó. Estou executando um grande projeto e não posso descer agora. É simples, irmãos. Você sabe o que acontece? Para te chamar por mal, tem 1000 pessoas. Mas quando você cai para te levantar de novo, os 1000 correm com você. Aquelas pessoas que você pagou cerveja para eles, você pagou cachaça para eles, na hora que você está na queda lá, eles começam a rir com você, tá vendo? Fulano e tal, tá assim. O Vinícius vai lembrar da história que eu vou contar aqui agora. Certa feita, estávamos nós, mais novos, indo para a igreja, e aí passamos no bairro para poder pegar um rapaz, e aí uma pessoa falou assim: nossa, esse menino é bonito demais, eu vou pegar ele. E falou em alto e bom som. E aí eu falei com o rapaz, falei: meu irmão, vigia, porque esse negócio aí é bem complicado, viu? Não, pode ficar tranquilo, tá tudo certo, beleza. E aí fez a proposta uns 3 domingos, mexia e faltava, como se diz, né? Atacar o abençoado. E ele segurou a onda, irmão. Não foi não. Se você estiver escutando a live, se você estiver assistindo, eu não sabia o que eu estou falando. De vez em quando eu assisto as lives nossas. Aí passou. Ela começou a atacar um outro rapaz, só que esse aí nós não sabia, não. Aí o rapaz caiu na cilada. Aí, no outro domingo, ele arrumou, colocou a roupa social, aí nós fomos buscar. Sabe o que ela fez? Ela fez bem alto, irmão. Aí o crente Santa Ceia, nós comigo ontem, ele está para a igreja hoje, ó. É isso, irmão. A proposta ela vem, às vezes te chama, se você cair, depois o inimigo vai rir sobre você. Vai rir na sua cara, vai rir na sua queda. Irmãos, eu não estou aqui dizer para nós, para vocês, que eu sou incaível. Não, nós temos pecado, irmãos. Só que o que nós temos que fazer? Todo dia que passa é tentar não errar. Senhor, eu errei nisso aqui, ó, uma coisa dessa, uma coisa simples. Me ajuda a segurar a onda para que eu não possa pecar de novo, Pai. Glória a Deus. É nós se arrepender todo dia, irmãos. É isso que faz nós crescermos espiritualmente na presença de Jesus. É reconhecer que nós somos falhos. É reconhecer que Deus tem uma promessa para nós e nós temos que sempre estar buscando a santidade, irmãos. Porque não é fácil. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, não é fácil ser crente não, irmão. Mas, se nós pensarmos igual Neemias, a gente consegue. Porque Neemias ele teve a oportunidade ali de pessoas que se fizeram amigo dele para tentar levar ele para o abismo, para que ele não terminasse a construção daquele muro. Mas Neemias ele centrou. E é o que eu falo, irmão, se você tem algo na sua vida, você tem que concentrar para que você consiga conquistar aquilo. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, você ora um dia, a resposta não chega. Você ora 2 dias, a resposta não chega. Você ora 10 anos, a resposta não chega. 20 anos, a resposta não chega. Mas uma hora ela vai chegar. Aleluia. É o que nós temos que crer, irmãos. Você imagina só Noé, quando ele construiu aquela arca, todo mundo zombando dele e ele lá, construindo, fazendo. E as pessoas falam: esse cara é doido, nunca choveu na terra, vai chover logo agora. Mas Noé sabia que Deus tinha falado com ele, irmãos. Então eu falo com você hoje: Deus falou com você, não importa quem vai falar. Às vezes pessoas, como se diz, né? Vou falar uma expressão até do mundo, é sabor profeta, mas não é profeta, que quer tentar te desanimar, que quer tentar fazer você parar, irmão, que vai falar assim: ah, tá vendo, esse pessoal está explorando de você, está fazendo com que você vá na igreja todo dia, que você vai na saudação todo
dia, para com isso. Irmãos, não dá ouvido não. Se Deus falou para você fazer, faça. Porque na hora que você estiver na bonança, aquela pessoa vai lembrar, fala, poxa vida, eu falei para ele não parar, ele não parou. Olha quem é fulano hoje. Sabe, irmãos? Você pode ter certeza que todo mundo que estava com Neemias, ele foi abençoado. Por que eu digo isso, irmãos? Algumas pessoas perceberam que quando Neemias conseguiu colocar alguns voluntários na obra e começaram a explorar aquelas pessoas que estavam melhorando algumas coisas para poder pegar recursos para poder empenhar naquela construção, começou a cobrar juros, começou a fazer coisas assim que os irmãos estavam se sentindo escravizados. E aí chegou uma hora que Neemias ficou sabendo daquilo e pediu para parar aquilo tudo. E aquelas pessoas que estavam usurpando dos servos que estavam construindo aquele muro, foi restituído os juros, parou de cobrar tudo. E aquelas pessoas foram abençoadas. E aí, conjecturando aqui para a nossa igreja, irmãos, deixa a gente muito feliz, né? Irmãos estão sendo abençoados, irmãos estão trabalhando, quem não estava trabalhando, quem estava com a porta travada, Deus abriu a porta. Sabe, irmãos? E não é só materialmente falando, pessoas foram curadas aqui na nossa igreja, irmãos. E não é porque é uma coisa, não é Deus que usa, é Deus que fala. É Deus que faz acontecer, irmão. Então crê somente que Deus vai fazer na sua vida. Aquela cura que você espera vai acontecer. Vai acontecer de lá. Nós temos a marca da promessa, irmão. Glória. Às vezes tudo está conspirando para você, mas Deus, Ele sabe o que faz. E quando Deus decide reconstruir, irmãos, o inferno se incomoda. Quando você está parado, ninguém te persegue. Quando você está frio, ninguém te afronta. Quando você está conformado com as ruínas, o inimigo fica quieto. Mas quando você diz, eu vou reconstruir a minha vida, a minha família, o meu ministério, o meu altar, a oposição se leva. Aleluia. Mas a oposição, irmão, não é sinal de derrota. Muitas vezes a oposição é sinal de que a obra ela é importante. Glória a Deus. Aleluia. Eu não posso falar muito, irmãos. É uma coisa assim que vai estar acontecendo. Mas semana passada eu fui ungir ao presbitério. Ontem eu recebi uma intimação do processo. 40 mil reais. Dando salários. Falei, meu Deus. O que é isso? Fiquei tanto tempo parado no ministério, não dava nada, né? Consagrado semana passada já chegou o processo. Mas não, vamos lá, irmãos. Vamos colocar, como se diz, o espírito de Neemias e vamos para a luta. Glória a Deus. Como diz, né? Se tiver de pagar alguma coisa, ele vai ver que faz, mas vamos fazer de tudo para não pagar nada. E Deus vai dar vitória. Eu não vou falar muito sobre isso aqui porque é complexo. Mas Deus, Ele sabe o que faz, irmãos. Por isso eu nunca imaginei que ia acontecer. Mas Deus, Ele sempre me livrou, sempre me guardou. Já falei com os irmãos que eu já sofri vários acidentes. Eu posso fazer um raio-x de mim de tudo que vocês quiserem. Não tem nem um osso quebrado. Já acabou no carro, já caí de moto, ralei os dois braços. As três agora eu quebrei os braços. Deixei de sangue quando eu fui ver, mexi para lá, para cá, para lá, para aí. Por quê, irmãos? É Deus na vida da gente. E se Deus permitir que eu quebre algum medo no meu corpo, Ele é Deus. Ele vai ser Deus do mesmo jeito, irmão. Você não vai ficar cadeirante pregando a palavra do Senhor, pessoas que são cegas, que são deficientes de algo, e Deus usando. Deus usando ele para operar milagres e para curar, irmão. Glória a Deus. Na semana passada, o pastor Ronaldo estava aqui conosco, pregando no sábado, e eu tive o prazer, tive a honra de buscar em Vitória da Conquista.
E ele me contando os problemas de saúde que ele tem. Falou, Bruno, eu oro, Deus cura as pessoas, mas eu mesmo não curou ainda. Pastor, sua hora vai chegar, e se não chegar, o senhor vai vivendo aí. E Deus vai dando vitória para vocês. Glória a Deus. Irmãos, eu vou falar para vocês uma coisa que vocês não sabem. A missionária Dona está aqui, ó. Ela tem problema de chakras no coração. Quem sabia disso aqui na igreja? Ninguém, só meu filho. E eu sabia. Sabia também? Ela me contou. E ela anda para lá e para cá. Você não vê ela cansada. Mas a missionária está no monte. Às vezes ela fala, sobe de pé, que é bom, e desce, irmão. E diz que a chakra do coração aumenta, que dá fadiga, né? Ela fez o exame lá. Ela tem para mostrar para os irmãos. Mas está viva. E Deus tem a vitória. Glória a Deus. Não é isso, irmão. Eu vou olhar para a esquerda e para a direita, olhar para frente, irmão. Que nós vamos conseguir chegar lá. Aleluia. Nós vamos ser vencedores, irmãos. Glória a Deus. Se a gente desanimar, é pior. Sabe? Nós temos que fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus. Quando Sanbalate e Tobias chamou Neemias, parecia uma conversa agradável, né? Ele queria fazer e ele sai do propósito, sai da brecha, mas ele entendeu que ele tinha que terminar aquela construção. Neemias, ele não aceitou a proposta, ele discerniu que aquilo era uma armadilha. O que a gente aprende com isso, irmão? Nem toda porta aberta vem de Deus. Nem todo convite é direção. Nem toda conversa merece sua presença. Nem toda proposta merece resposta. Glória a Deus. E isso, irmãos, a gente vê que Deus, ele vai falando conosco. Aleluia. Vai ter que alimentar, né? Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia a proposta vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. E aí vai. Glória a Deus. Glória a Deus. E às vezes a gente tem que fazer a maldição se transformar em bênção. É Aleluia. agora que a gente entra um pouquinho no tema, né, Daniel? Glória a Deus. Né? Neemias 13, versículo 2, diz que os amonitas e moabitas não receberam Israel com pão e água, mas contrataram Balaão para amaldiçoar o seu povo. Mas a Bíblia declara: o nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Vamos ler aqui, Neemias 13, versículo 2. Você que está com a Bíblia aberta ainda. Então vamos lá. 13, 2. Porque não vieram com os filhos de Israel com pão e água. Contrataram contra eles Balaão para amaldiçoar. Mas nosso Deus mudou a maldição em bênção. Já falamos aqui numa certa feita, né? Que quando Balaão ele foi contratado para poder profetizar ali, Deus falou para Balaão: não vai. E aí, da segunda vez, foi Balaão e ele falou: vou consultar Deus de novo. Não é nem para ter consultado. Aí Deus falou: olha, já que você quer ir, vai. Só que deixou o dinheiro falar com ele. Aleluia. E aí foi a hora que, na hora que ele estava indo, a jumenta empacou. Ele começou a bater na jumenta e Deus usou a jumenta para falar com ele. Né? E aí, quando chegou lá, mandaram profetizar, ele só profetizava a bênção, o rei ficou sem entender o que estava acontecendo, o que tinha acontecido. Porque a palavra do Senhor diz, irmãos, que nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Ou seja, nada que profetizar contra nós, irmãos, se nós estivermos alicerçados na palavra do Senhor, não tem maldição que chega. Não tem praga, né, que fala, né, joga praga nos outros, que vai pegar. Né? E
para mais que algumas pessoas não acreditam, mas ela existe desde antes de Jesus vir ao mundo. Quando era Deus ali usando os profetas para fazer sacrifícios para que Deus falasse, já existiam pessoas que faziam maldição, já existiam profetas ruins, já existiam pessoas que queriam ver o mal dos outros, irmãos. Isso nunca acabou. Mas Deus ele manda nós vigiarmos, vigiar e orar, para que nós possamos vencer os dias maus. Os dias maus estão aí, irmãos. Como a gente sempre diz, a gente vê pessoas pregando, né? Tem hora que a gente não pode pensar que o Evangelho de Cristo é só bênção, ele muda também. Tem sim. Aleluia. Já falei e estou falando de novo. A diferença é que a gente não vai usar cocaína, não vai cheirar maconha, não vai beber uma cerveja para poder, como se diz, esquecer os problemas, né? Nós vamos dobrar os nossos joelhos para que Deus possa falar conosco e a vitória seja garantida em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas para concluir a mensagem, que a gente precisa concluir, né? O que acontece? Eu até peguei um esboço aqui, mas não consigo fazer o esboço, eu não consigo ler. Espera aí um pouquinho aqui e Deus vai falar. Aleluia. Para surpresa de muitos, o muro foi construído, sabe quantos dias, irmãos? 52 dias. Você imagina isso, irmão? Você fortificar uma cidade toda em 52 dias. Você percebeu que no início da pregação, quando eu peguei o microfone, nós falamos da festividade da semana passada? Nós falamos da unidade, nós falamos do tanto que cada um contribuiu para que acontecesse a festividade semana passada. Aí você começa a perceber que quando a igreja está unida, irmãos, o mal não prospera. Aleluia. Pode tentar do jeito que for, pode tentar jogar flecha contra o céu de Deus, mas ela não vai alcançar. Porque nós estamos aqui, ó, juntos, sendo escudo uns dos outros. E é por isso que nós temos que estar sempre unidos, irmãos, para que Deus possa operar na vida da gente. Por que a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei? Porque nós não podemos estar sozinhos. Quando Jesus deu a ordem para os discípulos evangelizarem, ele mandou estar de 2, não mandou estar sozinho. Justamente por isso. E é por isso que nós aqui como igreja, irmãos, devemos estar sempre em unidade. Infelizmente, na nossa igreja, ou em outras igrejas, ou em outros lugares, nem todo mundo compactua com o mesmo pensamento de unidade. Mas não é porque o outro não compactua que nós não devemos, nós devemos desanimar, irmãos. Nós temos que seguir o que está na palavra do Senhor. Aleluia. Então, a presença de Deus, irmãos, não tem coisa mesmo. Deus tem uma promessa na minha vida, Deus tem uma promessa na sua vida. E se você crer, meu irmão, aquela maldição, aquela palavra que você ouviu, que você não ia ser ninguém, que você não ia ser nada, que você não ia dar nada, ela está repreendida em nome de Jesus. E assim eu encerro a pregação. Eu agradeço a minha oportunidade e as palmas que louvam o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Sabe a legislação gloriosa paz de Jerusalém? Amém. Exalta-se Deus por essa aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus usando o presbítero Bruno aqui, né? Ia falar já, mas minha vida está dobrada. Eu lembro que foi uma determinada pessoa na minha casa. Meu esposo havia comprado sofá. Essa pessoa virou para mim e falou assim: esse sofá tinha que estar na minha casa. Eita! E quando foi para esse ministério, veio pessoas que falaram para mim assim: para que você vai mexer com isso? Você já está de idade. Falei: não, eu tenho chamado. Eu tenho Deus. Ele vai na frente. E quantas almas se renderam aos pés do Senhor?
Quantos livramentos o Senhor Jesus deu? Quantos casamentos restaurados através da palavra de Deus? Aleluia. Mas a igreja, como Deus fala através da palavra, nós estamos usando o presbítero Bruno aqui. Eu tenho 3 dias para sentir muita dor no estômago. E eu ali, Deus usando ele aqui, e eu não estou sentindo mais nada para agora. Porque Deus, ele faz. Ele cura através da tua santa e divina palavra. Glória a Deus. Olha, presbítero, Deus vai te dizer dessa maneira. Que é grande a fúria, mas vai cair um por terra. Para saber que é o Deus da sua vida, é o Deus desta igreja. Aleluia! Exaltado e glorificado é o nome santo do Senhor, amém. Exalta-se Deus maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Amado igreja, nós temos que orar hoje ainda, né, Tiago Mulher? Nós vamos orar hoje ainda, então nós vamos retornar para a nossa casa, mas antes, eu gostaria de chamar a igreja aqui na frente. Eu sei que vocês estão com frio, mas no altar, o fogo sai do altar, amém. O presbítero está aqui pregando e os irmãos ali quietinho. Peraí, Jesus, não está errado. Vem aqui na frente. Vamos exaltar o nome do Senhor aqui, ó. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Está vindo aí, ó. Quem está? Esse moço aí, ó. Aleluia, Jesus, você. Como que ninguém já não tirar a sua vida? Mas a obra é grande. Por isso que ele não conseguiu e nem vai. Porque tem alguém descender por você e é pessoa da sua família. Aleluia. Vem aqui na frente todos. Que nós já vamos, glória a Deus, aleluias, para a nossa casa. Aquela irmã hoje que trouxe uma alegria no coração, que ela havia falado para mim, ela estava passando, pode falar, né, irmã? Ela chegou para mim e falou que estava, eu não sei contar direito, eu vim aqui, vem aqui. Ela veio aqui, quem viu ela aqui? Contei para a igreja. E Deus abençoe. Ela falou para mim que ela está fazendo tratamento, não é isso? Deus abençoe para sua filha. Aleluia. E ela falou para mim, assim que ela chegou, que ela fez isso, não deu nada, não foi isso? Glória a Deus. Isso é Deus. Essa obra é de Deus. Aleluia, Jesus. Vamos orar, na igreja, agradecendo a Deus. Amém? E continua com sua fé viva, porque Jesus deu vitória em nome de Jesus. A melhor oração, quem sabe me ajuda? É o amar. A melhor oração é o amar. Se não sabes amar, tu precisa orar. A melhor oração é o amar. Oh, aleluia, vamos orar, agradecendo ao Senhor e pedindo ao Senhor força para a igreja. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças aos teus filhos, meu Pai. Quantas vezes ora para a igreja? Quantas vezes eu tenho orado nessa igreja? Quantos livramentos, meu Pai? Quantas portas abertas, eu tenho aberto as portas. Senhor, continua abençoando os irmãos e nós, as crianças, meu Pai. Manda hoje para trabalhar agora. Manda hoje para aquele escritório, meu Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, abençoe a igreja da Emília, meu Pai. Abençoe os pastores, meu Deus, desta igreja. Deus, ministério, Deus de maravilha. Oh Senhor da glória. Vai trabalhando, Senhor, na vida dos irmãos, das irmãs. Amém, Senhor,
Eu quero entregar cada vida nas tuas mãos perdoar a ti, Pai. Quebra toda maldição, aquela palavra mal falada, Senhor. Meu Deus, e dos vizinhos, e das famílias, trabalha também, gloriosa e poderosa. Entra, Senhor, nessas causas. Alcança, meu Pai, o hospital, alcança a cadeia pública. Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer mais do que eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Levanta os seus mãos para o alto, vamos ver se eu decorei. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus, eu não posso sorrir. Está tão diferente, amada igreja. Aleluia. Que a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos digam amém. Mas